Ok, pessoal, então agora uma boa noite oficial, 7h11 a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Eu vou direto aqui para não ficar esse fundo infinito, tá? Vamos direto para o Classroom aqui para mim explicar um pouquinho o que a gente vai fazer hoje. Conforme a programação que a gente já tinha no nosso plano de ensino, né? Hoje é o último dia de aula, né? Porque na próxima semana é só a avaliação, como de costume, como a gente já combinou, já está tudo definido lá no plano. E também, como combinado, sempre eu deixo o último dia sem conteúdo novo. A gente encerrou com o conteúdo de vetores da aula passada, e que vocês têm todas as atividades, deixei várias atividades para vocês, né? E a ideia da aula de hoje, a gente divide ela em dois momentos. O primeiro momento, e eu sei que a maior dificuldade de vocês é fazer aquela tarefa adicional do slide da aula 4, que falava de vetores. Então, o que eu fiz, pessoal? Porque já na última aula, alguns já me perguntavam como fazê-lo, tá? Então, o que eu optei? Eu coloquei a resolução dele e vou explicar depois, eu vou para o Octave, tá gravando, e vou explicar passo a passo, ou módulo a módulo, como eu resolvi aquele problema. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque vocês podem usar ele como parâmetro, o ideal é que vocês tentam depois fazê-lo, tá? Mas usar como parâmetro, porque este exercício aqui, ele sintetiza e resume todos os comandos que a gente aprendeu no Octave, tá? Tanto os comandos quanto as questões estratégicas das aulas, as 4 aulas que começavam lá, noções básicas, né, que basicamente é comandos de entrada e saída, leia-se input, printf, fprintf, display. Depois a gente foi para desvio condicional, que é o famoso if. Depois foi para os conceitos de laço, em que eu usava while e for, tá? Eu uso os dois nesse aqui também. E por último, na última aula, a gente encerrou o conteúdo, né? Desta parte de transitório, de conteúdo propriamente dito, para a conversão em uma linguagem de comandos, né? Que nós estamos usando o Octave. A gente fechou com vetores. Então, este exercício, se fosse para mim elencar um que pudesse resumir todo este conteúdo e todos os comandos que a gente trabalhou nessas últimas 4, 5 aulas, é esta. Então, por esse motivo, eu disponibilizei o código, já vai liberar aqui às 7h15, vai liberar, tá? Aula 4, tarefa adicional, tá aqui o ponto M que eu fiz no Octave, é só vocês baixarem e levantarem ele lá no Octave, e vocês vão ver. Depois que eu fizer esta apresentação aqui para vocês, para explicar o código e ficar esta gravação do código, o que eu gostaria que vocês fizessem? Daí vai depender muito de cada um, tá? Por que muito de cada um? Vamos retroceder um pouquinho. Vocês têm 3 listas aqui para vocês resolverem. Ah, eu tenho que resolver, eu estou avaliando vocês. Na verdade, sempre conta aqui a boa vontade de vocês fazer. Mas o maior motivo de fazer essas listas é, evidentemente, vocês estudarem. Então, quem não fez aqui, vamos dar uma entregada no pessoal, né? Aqui 8 não fizeram, a lista 1 só tende a aumentar, né? A lista 2, ninguém me entregou. E a lista 3, imagina, né? Se não entregaram também, ninguém me entregou, me passaram a conversa. Então, esta aqui seria na ordem vocês começarem a fazer. Como vocês fizeram muito pouco, começa de trás para frente. Se você faz vetores, prioriza vetores, porque vai estar o maior número de dúvidas de vocês. Porque para criar um vetor, eu tenho que ter laço. Se eu tenho que ter laço, eu tenho que ter um desvio condicional. O correto, sim, deveria ser lista 1, 2 e 3. Trabalha, afirma o desvio condicional, o if, depois entra em laço, que tu precisa uma condição, por exemplo, para usar um while, né? E depois, efetivamente, vai para vetores. Mas, se vocês não fizeram isso ainda, podem inverter para tirar as dúvidas do mais difícil para o mais simples. Aqui vocês vão se sentir o máximo quando chegar na lista 1, você começou lá da 3, porque vão ver que os problemas são muito simples, são só desvio condicional, né? Então, essa é a minha sugestão. Se vocês já fizeram isso aqui, que não é o caso aqui, né? Se não fizeram, não me entregaram, né? Vem agora o puxão de orelha, ó, tudo zerado aqui ainda. Vocês vão fazer esta prova simulada, que é no dia de hoje, tá? Eu botei até o limite, não liberou ainda, 7h15 vai liberar, até as 10h30, para vocês entregarem. Esta prova simulada é bem simples, é só para resgatar, se alguém já tinha feito todos os exercícios, é só uma provazinha com duas questões,
que eu chamo de questão de desenvolvimento, tá certo? Que é uma questão aqui que vocês podem fazer como ensaiar, treinar. Como vai ser na prova, as questões de desenvolvimento na prova eu vou deixar vocês fazerem tanto no Octave quanto no Scratch. Então, tem dois problemas aqui a serem resolvidos, tá? Já que a gente está aqui, vamos ler, né? O que está escrito? Tá, isso aqui está dizendo. Prova simulada de programação algorítmica não vale nota, tá? A prova apenas para fins de revisão não vale nota. A entrega também é opcional, tá? Mas eu fiz duas para vocês se relembrarem como vai ser. A prova vai ser só assim, Salzinho, só duas questões? É óbvio que não, né, pessoal? Geralmente, as minhas provas eu faço questões objetivas, questões às vezes discursivas. Objetiva é de marcar, discursiva aquela famosa de escrever, e as questões de desenvolvimento. Com certeza, questões de desenvolvimento igual a esta aqui, ou muito próximo, igual não, muito próximo dessas vai ter. Em que o esquema é que você pode escrever ou desenvolver o código em Scratch ou em Octave. Obviamente, se você fizer em Scratch, você vai adicionar, quando tu resolver a tua questão lá no Scratch, resolver ela num SB3, num ponto SB3, né? Ela é, sei lá, prova 01.sb3, que é a extensão do Scratch. Vai pegar o arquivo, vai arrastar para cá, vai fazer o upload, né? Que quando você arrastar, ele vai marcar. Quando der o upload, ele vai estar adicionado. Pronto. Somente depois de fazer as questões e adicionar esses arquivos, vocês dão um enviar. Se tu dá um enviar aqui, principalmente as questões que tem que anexar algo, ele não certifica ou não verifica se vocês anexaram. Tu deu enviar, você entrega a prova e acabou, tá? Essa aqui é uma prova de simulação, então não teria grandes problemas. Uma prova da semana que vem vai ter. Então, existem dois problemas que vocês vão ter que resolver de forma simulada a simular uma prova. Então, o primeiro deles, escreva um programa em Octave ou Scratch, ou um ou outro, não precisa fazer nos dois, por favor. Que calcule a média ponderada de um aluno a partir de suas 3 notas. Bom, até então, pessoal, vou dar a dica, a gente fez sempre média aritmética simples. Para quem não conhece, o que é uma média aritmética simples? Nesse caso aqui, uma média de 3 notas, eu somaria as 3 notas, dividiria pelo número de notas, que é 3. Média aritmética simples. Uma média aritmética ponderada é que cada nota tem um peso diferente, certo? Por isso que existe uma ponderação. Então, vamos lá. Que calcule a média ponderada de um aluno a partir de suas 3 notas. Então, vocês devem pegar, evidentemente, o nome do aluno lá e as 3 notas. Sabe-se que a primeira nota tem peso 2, a segunda nota tem peso 3, a terceira nota tem peso 5. Então, você vai pegar a primeira nota, quando ela tem peso 2, multiplica por 2. A segunda nota multiplica por 3, que é peso 3, a terceira nota por peso 5, vezes 5. Soma as 3 e divide por quanto? Por 3? Não, divide pelo número total do peso. Uma média ponderada funciona assim, então 5 mais 3 mais 2 é 10. Então, eu vou fazer a primeira nota vezes 2, mais a segunda nota vezes 3, mais a terceira nota vezes 5, dividido tudo por 10. Tudo dividido por 10, que é a soma de 5 mais 3 mais 2. Isto é uma média ponderada, porque a primeira nota tem peso menor, a última nota tem peso maior. Ao final da execução, forneça a média final e a mensagem aprovada, se a média da nota for maior ou igual a 60, e reprovado se a média das notas for menor que 60. Então, o resto aqui, na verdade, é a mesma coisa. Aqui é a famosa aprovado ou reprovado. Aqui é a famosa entrada dos dados, na parte inicial. A única coisa que mudou aqui, que eu adicionei um problema a esta avaliação, aqui, a essa simulação de avaliação, foi que a média não vai ser mais uma média aritmética simples, vai ser uma média aritmética ponderada, uma média ponderada. Segundo exercício. Pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar. Estou explicando aqui o que seria essa prova simulada. Segunda questão é desenvolver um programa, novamente, em Octave ou Scratch, ou um ou outro, que gere um número positivo maior que 10. A gente já viu como gera números, certo? Lá o comando RAND, você recorda? Então, gerar um número com o comando RAND. Gera um número positivo maior que 10 e menor que 30,
Então, vai ser dentro desse intervalo de 10 a 30. Posteriormente a essa geração, cria um vetor com todos os números a partir do número sorteado até o número 40. Hipoteticamente, entre 10 e 30, ele sorteou o número 20. Então, eu tenho que criar depois um vetor que vai ter os números entre 20 e 40. Então, 21, 22, 23 até 40. E apresente o número sorteado e o vetor gerado na tela. Então, é isso que no final vocês vão dizer, olha, o número sorteado entre 10 e 30 foi 20, e o vetor que eu gerei foi 20 até o 40, 21, 22, 23 até o 39, 40. É isso aqui. Caso você opte por desenvolver em Scratch, onde você lê vetor, interprete como lista, tá? É só uma questão conceitual. No Octave, MATLAB, a gente chama de vetor. Uma variável que suporta vários valores através de um índice, acessado através de um índice. A gente já sabe disso. Lá no Scratch não existe vetor, existe o conceito de lista. Se você optar por Scratch, interprete como lista. Certo? Esses dois, então, são os dois probleminhas que vocês vão fazer como uma prova simulada. Vamos fechar isso aqui, que não me interessa. Agora, esta é a prova simulada. Já está liberada, ó, já ficou aqui em negrito, já está liberado. E agora, aqui eu também deixei, pessoal, que a gente vai passar agora, o código da tarefa adicional, que é isso que eu vou explicar agora para vocês. Tá todo mundo aí quietinho ainda? Então, aí. Para explicar para vocês lá no Octave direto. Deixa eu reconectar, que é óbvio que desconectou, né? Deixa eu estabilizar. Essa é qual, professor? Essa aqui é a tarefa adicional ao final da aula 4, tá? Que é aquela maiorzinha, complexa. Eu estava explicando, eu estou gravando, não te preocupa, Marlon. Beleza. Tá, e questão de prioridade para hoje é a prova simulada? E não, eu estava falando assim, ó, vamos dar um puxão de orelha nele, né, pessoal? Estica na metade da viagem, que é a janela, né? Eu estou gravando, brincadeiras à parte, Marlon, eu já gravei isso, mas rapidamente aqui, ó. A programação correta é o seguinte, ó. Vocês têm 3 listas, tá? Eu estava dando a mijada. Como tu não foi mijado ainda, né? O que eu estava... Aproveita agora. Ninguém entregou a lista 2, ninguém entregou a lista 3. Como objetivo dessa aula de revisão, vocês têm o tempo para fazer todas. Vale nota? Isso, oficialmente não, a gente sempre olha o esforço quando vocês entregam naquela famosa avaliação final. No entanto, se vocês não fizeram, como é o caso da lista 2 a 3, o que eu estou sugerindo? Na ordem. Começam pelo mais difícil, com os vetores. Porque se tu entender de vetores, tu entende lá essa repetição e desvio descondicional. Eu até brinquei. Depois vocês vão fazer a lista 1, depois de fazer a 3, vão achar muito fácil. Então, assim, ó, se é para priorizar, as dúvidas começam lá nos vetores, que no vetor tu vai ter que trabalhar com laço, tu vai ter que trabalhar com desvio condicional. Então, começam, se vocês não fizeram, aqui. Tem maior dificuldade? Sim, o correto era vir nesta ordem. Como eu fiz essa prova simulada, então, minimamente, o que eu fiz? Eu expliquei as duas questões, seria ideal até vocês tentarem fazer essa prova, que se consegue antes. Mas, para ajudar vocês, eu fiz a questão, disponibilizei o código da questão da tarefa adicional do slide 4 lá, da última aula, e eu vou explicar ele agora e vou deixar o código aqui como exemplo. Por que eu fiz isso? Porque esse aqui, eu estava explicando antes, mano, isso aqui ele resume todos e quaisquer comandos que a gente usou no transcorrer dessas 4 aulas, 4 conceitos, né? Desde desvio condicional, como antecedeu os comandos básicos, desvio condicional, laço e vetores, todas elas são exigidas nesta questão, tá? Então, por isso que eu disponibilizei o código, porque foi objeto na aula passada já de dúvidas, e com certeza teria dúvidas nesta, e agora eu vou explicar este código passo a passo, e eu me dei o trabalho de comentar bastante ele para servir como um guia para vocês também em algumas dúvidas. Legal? Show de bola. Bom, vamos lá. Mas está gravando, como eu comentei. Vamos lá, então, pessoal. Relembrando, qual era a tarefa adicional? Estão visualizando bem aqui, pessoal? Tranquilo? Dá um full screen. Sim. Aqui. Tá. Qualquer coisa está gravando e depois eu acho que fica mais fácil para vocês olharem na gravação. Mas vamos pegar o enunciado. Aqui eu simplesmente copiei e colei lá do slide da aula 4, que é o seguinte problema. Usando apenas vetores,
crie um programa que receba o nome dos alunos, suas notas, que são 4, as notas 1, 2, nota 1, 2, 3 e 4, calcule a média do aluno, média aritmética simples, e após a entrada de dados, o programa deve ficar em um laço infinito. Se tem um laço infinito, defina uma condição de parada, porque senão não vai terminar o programa de vocês, já pensam nisso. Depois que pedir o nome do aluno, as suas 4 notas, calcular a média do aluno, de cada um dos alunos, porque eu posso fazer vários alunos, então eu vou ter que controlar do tipo assim, ó. Quantos alunos vai ter a turma? Ah, vão ter 2 alunos, o Paulo e o Pedro. Joia, daí ele vai começar assim, ó. Quantos alunos? 2. Entra com o nome, entrei com o nome Paulo. Nota 1 do Paulo, nota 2 do Paulo, nota 3 do Paulo, nota 4 do Paulo. Soma as 4 notas, divide por 4, média aritmética simples, a média do Paulo é 8. Daí eu vou optar, por exemplo, guardar em um vetor de médias. Ótimo, então a média do Paulo é 8. Então eu tenho um nome, as 4 notas eu não vou mais precisar, e tenho a média no vetor de média deles. Daí depois ele vai entrar num laço infinito perguntando assim, ó, quem você quer pesquisar? E eu coloco Paulo, e tu diz Paulo, média 8. Coloco Pedro, a gente não falou, mas o Pedro é o segundo. Pedro, média 8 e 4. Zeus não encontrado, porque não tem, só tinha 2 e o Zeus não tem. E eu vou colocar uma mensagenzinha assim, ó, caso você queira terminar o programa, clique em digite F. Cliquei, digite o nome a pesquisar, F, parou o programa. Então, em resumo, eu resolvi este problema desta forma, no meu algoritmo imaginário e genérico aqui na minha cabeça. Vamos resgatar aqui para ver se eu resolvi todos os problemas que estão postos no enunciado. Vocês viram que eu estou rodeando no enunciado. E como eu vou desenvolver isso? Porque esta é a parte difícil, pessoal. O resto aqui é achar comando. Vocês ficam atucanados, às vezes, por, eu vou começar a escrever. Cara, estrutura a tua ideia, estrutura o teu algoritmo, estrutura a tua solução para o problema apresentado aqui. Agora eu vou ler de novo para ver se eu pensei em tudo. Usando um vetor, cria um programa que receba o nome dos alunos. Tá, beleza. E eu ainda botei, eu nem tá perguntando, mas o nome dos alunos, quantos alunos vão ter? Posso fazer um programa fixo, mas eu posso fazer um programa em que eu peço quantos alunos vai ter, e a partir disso eu vou perguntar. Já resolvi o problema, beleza. Suas notas, de 1 a 4, um laçozinho pedindo 4 notas, tranquilo. Calcular a média, é só somar essas 4 notas, dividir pelo número delas, que é 4, vai dar média aritmética simples, beleza. Bom, se ele está me pedindo para guardar a média, calcular a média, nada mais lógico que eu guardar. O Paulo falou, o Salzin falou que vai guardar lá no vetor de médias. Beleza, então eu já tenho quantos alunos vai ter, já peguei a quantidade de alunos, o primeiro é o Paulo, as 4 notas, calculei a média, coloquei no vetor de médias. Então eu tenho um vetor de nomes e tenho um vetor de médias. O primeiro elemento do vetor de nomes é o primeiro elemento da média dele, o segundo é o segundo, o N é o N. Joia, tem uma estrutura de dados, um vetor de nomes, um vetor de médias, e o cálculo que eu estou fazendo das médias, que eu não preciso mais usar depois, as notas parciais, eu tenho dentro de um laço. São 4, eu vou fazer 4 vezes isso. Tá estruturado isso na minha cabeça? Tá. O certo era agora eu começar a fazer esse problema. E é o que nós vamos fazer aqui. Tá? Estruturei mentalmente, tá? Até porque aqui não adianta eu ficar desenhando para vocês, mas o correto é fazer um rabisco. Então, vamos ver como eu implementei até isso. Pegar quantos alunos são, pegar o nome do aluno, pegar as notas, calcular a média, gravar um vetor de médias. Vamos ver como eu fiz isso, como eu implemento. Vocês podem testar, eu sempre brinco, né? A metodologia Jack, né? Por partes. Façam isso primeiro. Minha implementação. Limpei a tela, limpei, o workspace, limpei a tela, isso aqui vocês já estão cansados de saber. Dentro do possível, eu comentei, vocês já sabem que sempre o percento, que ele fica em roxinho aqui, ele está comentando, é um comentário. Defina o tamanho do vetor de alunos, aquilo que eu falei, ó. Eu fiz um input para N, onde N, eu vou perguntar para o usuário aqui, quantos alunos tem a turma? O cara vai me dizer 37, eu não vou fazer com 37 aqui, que eu vou morrer digitando, né? Mas vão ter 37 e eu vou fazer 37 interações, pedindo o nome, as 4 notas, calculando a nota, botando no vetor e indo para o próximo. Tantos quanto forem o N. Ah, legal. Então, N vai definir o número de alunos da turma, que, consequentemente, vai definir o tamanho do meu vetor de nomes.
e o tamanho do meu vetor de médias, porque são os dois dados que eles estão pedindo posteriormente. Logo em seguida, eu vou criar o vetor de alunos. Vou pegar as 4 notas e criar o vetor de médias. Olha só, aqui eu vou fazer em um único laço, que vai ser guiado pelo n, que é um for. Então, o meu i vai variar de 1 até n, onde n é o número de alunos. Se eu digo que tem 2 alunos, eu vou fazer este for, que vem daqui até aqui, 2 vezes. Se tem 4, eu vou fazer 4 vezes, tem n, eu vou fazer n vezes. Porque o meu i vai variar de 1 até n. Tranquilo? Aqui começou o for, aqui terminou o for, tá? O end, tá? Quando eu clico aqui, ele vai dar nesse end aqui. Beleza. Ótimo. Aqui dentro tem um outro for, por partes, tá? Vamos se ater ao grande for que está fora. Por isso que eles estão encadeados para dentro aqui, entantados, que é o correto de dizer. Todos esses aqui estão na mesma linha. Isso quer dizer que todos estão dentro deste for. Por isso que isso aqui pode ser um preciosismo meu, é um toque meu, mas isso ajuda muito vocês a enxergar. Esse for começou aqui e acabou aqui. Se vocês grudam tudo isso aqui na esquerda, não tem Cristo que entenda o programa. Eu sempre brinco, né? No início, Deus e você entendem o programa, cara. Depois tu já não entende mais e às vezes Deus até consegue esquecer disso aqui. Porque tu não tem diabo que vai conseguir isso aqui. Vocês conseguem simplesmente verificar. Aqui começou, tudo isso aqui está dentro deste if, dentro desse for. Isso vale a mesma coisa se usar um while aqui. Uma outra condição, um outro laço. Então fica uma dica para vocês. O que eu faço dentro desse laço? Eu vou pegar os meus n alunos, beleza? Então, 1 para n. Primeira coisa, eu digo, entre com o percento de aluno, onde percento de é um decimal que eu vou botar a variável i. Quem é i? I vai variar de 1 até n. Então, eu digo, entre com o primeiro aluno. Depois vai ser o segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, só para ficar bonitinho. Esse barra N, para quem não lembra ainda, é só para dar um espaço, uma linha em branco. Então, ele sempre vai dar uma linha em branco e vai pedir o nome, tá? Por quê? Porque depois, quando ele vai no segundo, na vez que ele vai dar no laço, para ele não ficar emendado na última resposta que vai acontecer, ele muda a linha e começa de novo. Certo? Ótimo. Se eu pedir o nome do primeiro aluno, partindo do pressuposto que nós vamos ter 2 alunos, tá? O que eu faço? Eu criei um vetor chamado alunos, indexado por i, tudo aqui dentro está indexado por i, que vai ser o contador, variando de 1 até n, na sua primeira posição, que é o quê? É um input que vai simplesmente fazer o quê? Vai pegar o que vocês digitaram, e vocês digitaram nome. Então, ele tem o parâmetro Szinho de string. Vai jogar este nome para cá. Paulo, por exemplo, jogou Paulo na primeira posição do vetor de alunos. Tá? Então, aqui eu botei observação, a questão do aspas S, para dizer que eu estou pegando uma string, e da questão das chaves, porque quando eu estou trabalhando com string, diferentemente de números, aqui embaixo eu estou trabalhando com números, como é que eu sei? Aqui tem um parênteses. Quando tem uma chaves, eu trabalho com string. Aos poucos eu vou pegando essa associação. É só essas duas diferenças que tem os vetores. Quando um vetor é indexado ou criado por chaves e com S, ele leva string. Quando não tem S e eu tenho o parênteses, eu estou trabalhando com um vetor de números. Aqui, casualmente, é a média dele, mas a gente vai ver isso depois. Joia. Então, recapitulando, eu pedi o nome do aluno, gravei o nome do aluno na primeira posição, indexado por i, que está gerenciando aqui no meu for, e logo em seguida, o que eu vou fazer? Como eu sei que tem vários alunos, esses vários alunos vão ter várias notas, para ser mais preciso, cada aluno vai ter 4 notas. Então, eu já inicializei dentro do laço, toda vez que ele pega um novo aluno, ele inicializa, a nota e a soma. Bom, a soma, depois a gente vai ver o que é essa soma. É uma variável que eu estou usando. Com certeza vai ser a soma das 4 notas, né? Aqui já vai cair fora, inatividade. Só um pouquinho aqui, só para ele voltar, porque senão ele cai. Voltando para cá. Eu inicializei essas minhas 2 variáveis, nota e soma. O que eu estou fazendo? Entra com as notas do aluno e calcula a média. Fiz um outro for.
Se eu sei que é para cada aluno eu preciso 4 notas, eu fiz um segundo for aqui dentro, que vai variar J. Daí eu não peguei o I, porque daí vai dar confusão. O I é para indexar o meu aluno. Possivelmente depois eu uso o mesmo I para indexar o meu vetor de médias, porque eu tenho um vetor de alunos, que está só os nomes dos alunos, e um vetor de médias só estão as médias dos alunos. Qual a relação de um com o outro? O índice. O primeiro elemento dos alunos é o primeiro elemento da média, a média dele. O segundo é o segundo, o N é o N. Essa é a relação que eu estou criando na minha cabeça da resolução do meu algoritmo. Tá? Aí que está o pulo do gato. O resto aqui é detalhes. Beleza, esse for que eu fiz aqui vai ser J. Ah, por que J, Sal? A gente sempre usa I, J. Geralmente a gente usa I, J, né? Até para matriz, mas podia ser abóbora e melancia. Portanto, que vocês saibam que isso aqui é um índice que vai variar de 1 até 4. Por que ele vai variar de 1 até 4? Quem me ajuda? Quem já suspeita? Porque são 4 notas? Porque são 4 notas, exatamente isso. Cada aluno tem 4 notas. Então, quando entrou o primeiro aluno, ele vai ficar num outro laço pedindo as 4 notas. Como eu não quero guardar as notas, olha a artimanha que eu fiz. Dei um espaço aqui, não sei porquê, eu acho que ele para ficar um pouquinho mais para dentro, tá? Frescura minha, tá? Não precisava. Porque ele vai dar assim, ó, entre o nome do aluno lá, Paulo, daí ele vem assim um pouquinho no meio, ó, é esse espaço em branco que eu tô dando, ele vai botar assim, ó, nota. Primeira nota, possivelmente. Eu vou botar assim, ó, entre com o percento de nota do aluno percento S. Meu Deus! Na verdade, nada mais é o que esse percento D vai ser o primeiro elemento, J. Então, quando ele está no J1, ele vai dar entre a primeira nota. E quem é essa string? É o aluno indexado por I lá de cima. Olha que legal. Como eu já tenho o nome da criatura, vai entrar assim, ó, entre com a primeira nota do aluno Paulo. E daí, o que ele vai fazer? Isso aqui é um fprintf só. Ele, logo embaixo, ele vai pegar na variável. Não estou nem criando o vetor de notas, porque eu não quero essas notas depois. Se eu quisesse essas notas, bom, daí é uma outra relação que eu teria que fazer. Mas eu não quero essas notas, eu quero as médias. Daí eu peguei a mesma variável, inclusive a variável que eu zerei aqui, eu peguei nota é o quê? É o input. Eu botei input em branco, por quê? Porque o que eu já queria escrever, eu escrevi no printf. Mas, Salzinho, por que tu não colocou isso aqui dentro? Porque o input não deixa eu fazer essas frescurinhas aqui, de dizer, ó, a primeira nota do aluno Paulo, ele só deixa escrever nota, digita nota. Daí o pobre coitado do usuário lá não está sabendo nota, e daí tu perdeu um pouquinho, ó, se distraiu, disse que nota eu estou digitando, a primeira, a segunda, a terceira? Eu fiz isso ser mais legal desta forma. Aqui ele só pega e joga para nota, e a soma, que era um somatório, que eu chamei de soma, poderia ser até somatório, ficaria mais elegante. O que ela soma? A soma, ela própria, que era zerado antes de entrar no for, mais a nota que tu acabou de digitar. O cara digitou 8. 0 mais 8 é 8. A segunda nota, 9. 8 mais 9, 17. Terceira nota, 3, para facilitar a minha soma, né? 17 mais 3, 20. A quarta nota, 5. 20 mais 5, 25. Saiu aqui desse laço de 4 notas, a soma sendo 25. Se a soma é 25, eu divido 25 por 4, vai dar 6,5, né? 6,5 dá 12, não, 12,5. 6,25? 6,25, obrigado. 6,25 vai ser a média. Aonde eu vou gravar essa média? Veja que a média está fora do laço. Porque aqui eu estava queimando as notas e somando no somatório. Daí eu pego esta soma, divido por 4, que é o número fixo de notas que eu tenho, e vou jogar no I. O I ainda está em 1. Assim como eu indexei 1 para Paulo no vetor alunos, eu indexei 1 para médias, que é a média do Paulo. Acabou o laço, ele vai para o I2, partindo do pressuposto que esse N aqui era 2. 2 vai ser a Ana. Mesma coisa, entre com o percento I, o segundo aluno, vai botar Ana. Daí a Ana vai pegar o nome no 2, vai zerar de novo, porque esta nota aqui, com certeza, a soma estava em 25, né? E a nota aqui deve ter pego a última, que era 5, se não me falha a memória. Eu zero eles, porque começou um outro ciclo. Entro de novo no laços, pego as 4 notas da Ana, sai aqui o somatório da Ana com as 4, divido e boto na média da Ana. Fecho o segundo. Ah, não tem mais, o N era só 2. Beleza, daí eu vou começar a apresentar
o que eu acabei de criar. Eu vou mais um pouquinho adiante. Apresenta o vetor de alunos. O vetor de alunos, pessoal, como ele vai ser só esse fora, eu faço aquela frescurinha, se recordam? Enter, né, uma nova linha, alunos, abre o colchetezinho aqui e começa a fazer um laço. O laço de que tamanho? O laço é o mesmo tamanho da minha inclusão. Se eu fiz de 1 a N para incluir os alunos e as médias, eu faço de 1 para N para mostrar. O que eu faço aqui? Eu só mostro as notas. No próximo, eu só mostro as médias. Copy e cola. Então, até aqui, pessoal, eu simplesmente fiz a primeira parte, que é entrada de dados. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Vamos copiar para garantir. Vou deletar isso aqui. Vou salvar este projetinho aqui e vou rodar para ver o que a gente fez até então. Salvei, vou rodar. Primeira coisa, quantos alunos tem a turma? 2 alunos, eu vou botar. 2. Ele vai me pedir, entre com o primeiro aluno. O primeiro aluno é o Paulo. Depois, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui para vocês, para ficar mais bonitinho. Olha que bonitinho. Aquela minha frescurinha de entrar com um espaçozinho, você recorda aqui? Era para entrar assim, eu entrei com 2 alunos, ele deu uma linha em branco, entre com o primeiro aluno, que é o I, e eu digitei Paulo. Daí ele foi um pouquinho para dentro, entre com a primeira nota, que entrou naquele laço, no segundo laço, que eu uso aqui para J, variando de 1 a 4. Entre com a primeira nota do aluno Paulo, porque eu já tenho o Paulo gravado e ele indexou aqui o Paulo por I. O primeiro aluno é o Paulo. Então, entre com a primeira nota do Paulo. Vamos para cá. 80. Com a segunda nota do Paulo, 90. Terceira a nota do Paulo, 80. E a quarta nota do Paulo, 90. Entre com o segundo aluno, ó, ele veio de novo para a esquerda, por quê? Porque aqui, quando eu peço com o aluno, ele só dá um enter e pede. Então, ele ficou aqui, os alunos, para ficar mais bonitinho. Segundo aluno vai ser a Ana, tá? Ana maiúsculo, vou botar assim. Ana. A Ana que tirou 85, 98, a Ana é mais esperta, né? 94 e 88. Dei o enter, acabou. Acabou o quê? Ele entrou naquele laçozinho aqui, ó. Ele escreveu toda essa parte fora do laço, depois ele fez um laço for de I de 1 a N, onde N é 2, então ele pegou Paulo e Ana, tá aqui, ó, alunos. Depois ele fez a mesma coisa, pessoal, apresentou aqui a mesma coisa, só um vetor de médias. Daí o que ele fez? O Paulo é essa relação que eu tenho, tem média 8,5, a Ana tem a média 91,25. Se vocês têm dúvida, se atracam a somar isso aqui, ó. Se vocês pegarem 80 mais 90 mais 80 mais 90, isso dá 340. 340 dividido por 4, isso dá uma média de 85, tá certo? 85,000. Foi o que eu mostrei, porque eu mostrei aqui a média com 2,2F, com ponto flutuante. Aqui no nome eu só mostrei com string. Pronto, gente. Eu passei só nesta parte do exercício todos os comandos de entrada, todos os comandos de saída, todos os comandos de laço, que eu só usei for, né? Porque eu não usei o while, porque era tudo finito, né? Os meus laços. Poderia usar o while? Poderia, só tem que trocar a lógica. Então, vocês têm todas as estruturas, entrada, saída, laço, não tem ainda o desvio condicional, o famoso if, que a gente vai testar mais abaixo, tá certo? Até aqui, tranquilo? Pegaram a resolução? Esse é o momento que vocês me respondem, tá? Quanto tempo o senhor demorou a fazer isso aí, professor? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu fui em tempo de execução aqui com vocês daria para fazer. Não, o que vocês podem pensar... Vai dizer que isso aqui não foi fácil de fazer. O que pode ter sido difícil é como eu pensar em ter um vetor de nomes, um vetor de médias e fazer um único laço em que pega o nome, as 4 notas e mostra a média. Mas pensam assim, ó, gente. Se fosse para vocês resolver esse problema, esquece da programação. Como vocês fariam para calcular as médias dos alunos? Tu não ia perguntar, me dá o nome de um aluno, Paulo. Quanto ele tirou na primeira nota, segunda nota, terceira nota, 4 notas? Eu vou somar as 4 notas, vou dividir por 4, tem a média, vou gravar a média. E vou anotar. Paulo, a média tal.
Depois eu vou pegar Ana, a média tal. Zeus, a média tal. Vou fazer o mesmo procedimento. Então, o que eu tive que fazer? Uma estrutura de pensar como eu faço para pedir todos esses itens, uma estrutura onde eu guardo, que é só vetores, e a relação entre eles. Isso é o algoritmo. Isso aqui é implementação. Pegaram a ideia, pessoal? Com certeza, esse programa aqui está longe de ser longe não, está perto de ser o mais difícil, entre aspas. Porque aqui a gente pensou num problema em que vocês conseguiriam usar todos os comandos, ou deveriam usar todos os comandos que a gente utilizou até então. Posso continuar? Sim. Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida aqui? Da onde saiu alguma coisa? Assim, ó, professor, a minha dúvida é só sempre, tipo, o que colocar e quando colocar, sabe? Eu me perco um pouquinho nessa questão de distribuir o que e aonde. Porque aí é que tá, porque tu tá indo para código. Tu e a metade da torcida do Flamengo, cara. Esse é o grande problema. Gente... Como assim, professor? Porque vocês estão lendo o programa e tentando achar os códigos. Bah, o que eu vou fazer primeiro? Isso. O que tu vai fazer primeiro é assim, ó. Usando apenas vetores, cria um programa que recebe o nome do aluno. Então, pode dividir mais ainda. Pega um programa que pega o nome dos alunos. Tá, mas são vários alunos. Ah, então eu tenho que pedir um N. Mas são vários alunos, eu tenho que gravar onde? Num vetor. Então, faz assim, ó, quantos alunos e grava só um vetor de alunos. Tu iria cair nesse probleminha aqui, ó, nesse mesmo for, ele pararia aqui, ó, o teu for, concorda? Com este for aqui, ó, bota um end aqui, tá? Se tu botar um end, dá um enter aqui, este problema aqui, ó, simplesmente, deixa eu dar um enter para ver se ele fica bonitinho. Não fica. Isso aqui, ó, pegaria N alunos e gravaria um nome de um aluno. Desculpa, um vetor de alunos. Mas não é só isso. Aquelas propagandas do Polishop, né? Mas não é somente isso. Você ainda comprando essa batedeira ganha não sei o quê. Mas não é só isso. Você tem que pegar as 4 notas dele. Ótimo. Então eu vou usar o mesmo laço, vou tirar esse end e vou trazer uma outra estrutura aqui para pegar as notas. Ah, mas para pegar as notas são 4, eu tenho que ter um somatório, por isso que eu zerei ela e fiz esse outro laço. Joia. Ah, mas daí eu ainda tenho que calcular a média. Eu poderia terminar, cair fora com isso aqui, ó, e poderia simplesmente pegar a média depois. Mas, eu tenho que calcular a média. Daí, dentro, no mesmo laço, eu adicionei mais um problema aqui, que é calcular a média. Como se divide a média? Pega o somatório que saiu do laço e divide por 4. Aonde eu vou armazenar? Num outro vetor. Vou usar o mesmo laço para fazer isso. Terminou? Terminou. Daí eu faço um outro laço para mostrar as médias. Desculpa, os nomes. Faço um outro laço para mostrar as médias. Estão entendendo? Estruturem isto lá no problema. Depois vocês começam a codificar. Se tu for direto para a codificação, tu tem grande probabilidade de se perder. Então, estruturam em um algoritmo, mentalmente, rabiscado, diagrama de bloco, como vocês quiserem, e daí vão estendendo o programa. Vamos continuar aqui o problema. Agora, a gente já tem toda a entrada de dados, Ctrl V. Agora eu vou para a segunda parte, que é o seguinte, ó. Vamos ler de novo. Após a entrada de dados, o programa deve criar em um laço infinito. Gente, para mim fazer um laço infinito, aqui tá grandão, mas ele tá aqui. É deste while até aquele último end. Abstrai tudo que tá aqui dentro. Vocês estão vendo que tudo está na mesma linha, tudo está aqui dentro. Tem um baita de um trecho aqui. Mas um laço infinito era simplesmente eu fazer isso aqui. While 1, end, o que está aqui dentro vai ficar executando a vida inteira. Tá? Este é o primeiro problema. Todo laço infinito, eu tenho que ter uma condição de parada. Tá? Qual é a minha condição de parada? Possivelmente é a primeira coisa que eu faço. Eu pedi para pesquisar alguma coisa, tá? O problema está pedindo isso. Depois que vocês entraram, tudo isso assim, fica pesquisando num laço infinito, fica pesquisando. Qual é o nome do aluno que você quer? Paulo, média 8,5. Era isso? Sei lá, 8,5, 9. A Ana, média 74. Zeus, média 40. Ele quer ficar num laço infinito. Tá, mas esse laço infinito ele vai até quando? Até eu terminar. Como tu quer terminar?
eu vou definir assim, se tu bota um F maiúsculo, eu paro esse laço infinito. Vamos ver como eu implementei isso? Daí eu vou para código. É esse momento assim, ó, Marlon. Eu sei que é o que é um laço infinito, eu sei fazer. Se eu sei que é um laço infinito, qual é a condição de parada? Primeira coisa, para. Não fica tentando programar tudo. A pesquisa, as notas, se ele não está. Primeiro, faz um laço infinito que fica te pedindo pesquisa, pesquisa. Enquanto digitar F maiúsculo, ele para. Acabou o programa. E como eu resolvi isso? Eu chamei uma variável pesquisa, porque eu quis, fiz um input e coloquei entre com o nome para pesquisar e botei uma observação F maiúsculo, está escrito aqui F maiúsculo, termina. E botei aqui o S, por quê? Porque isso é uma string que vai pegar nesta palavra chamada pesquisa, tá? Na variável pesquisa. Logo em seguida aqui, pessoal, tá a minha condição de parada. Essa, eu vou copiar tudo isso aqui de novo, vou tirar para mostrar para vocês, vou tirar isso aqui para mostrar, eu mando vocês fazer a metodologia de Jack e explico tudo junto, né? Vou fazer o laço infinito aqui, ó, simplesmente um laço infinito, ó, while 1. O que é o while 1? Um laço infinito que sempre vai rodar. Então, se tem um laço infinito, ele termina aqui. O que tem dentro dele? Ele pede a variável pesquisa e testa. Esse if começa aqui e termina aqui. Se entrar nesta condição, se essa condição aqui for verdadeira, ele dá um break. Relembrando, o break para a execução do laço que ele está incluso. Incluso. Qual é o laço que ele está incluso? Este while aqui. Então, se a pesquisa, que foi a variável que você solicitou pelo teclado, e ele entrou com uma string, porque tem SSzinho, for F maiúsculo, e somente F maiúsculo, porque olha aqui, ó, ele está comparado, entre aspas, aqui, ele vai ser essa condição verdadeira, ele vai entrar e vai executar o único comando que está entre o if e o end, que é o break, e ele para a execução. Querem ver? Vou salvar, vou rodar. Limpou a tela, os alunos vão ter um aluno só na minha turma, o aluno é o Paulo, e as notas do Paulo é 4, 4, 4, 4. Deu pau, né? Eu devo ter digitado aqui, eu digitei em branco, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? A segunda nota eu não digitei, por isso que ele deu erro. Vamos de novo. Quantos alunos? 1. Entre com o nome do aluno. Por isso eu digitei Paulo. Nota 4, nota 4, nota 4, nota 4. Ele botou Paulo, nota 4, e daí ele entrou no meu laço infinito enquanto dura. Qual é a condição de parada? F. Eu vou colocar aqui F. Eu vou colocar outra coisa, tá? Eu vou colocar aqui outra coisa. O que ele vai fazer? Entre com o nome do aluno. Nova coisa. Entre com o nome do aluno. Por quê? Porque ele está num laço infinito. Ele testou outra coisa, não é igual a F. O que eu digitei? Nava não é igual a F. Agora, se eu digitar F maiúsculo, ele parou o laço infinito. Não tem mais nada depois do laço infinito. Aqui do end, parou o programa. Pronto, resolvi o meu laço infinito e resolvi a parada. Joia. Mas o que ele pediu? Ele pediu para ficar pesquisando. Bom, ficar pesquisando eu já fiz, eu estou pegando na pesquisa toda vez. A primeira vez aqui entrou outra coisa, depois entrou Nava, daí quando entrou F ele parou. Então a pesquisa já está sendo feita. Daí agora, aqui dentro eu vou estender. Então dentro deste meu laço infinito, se ele não sair fora, a primeira coisa que eu testo, se ele entrou com F, eu já dou um break, ele cai fora e não executa mais nada. Se ele entrou aqui, eu vou colar o restante da minha tripa. Beleza. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, pessoal, eu vou pressupor uma pesquisa. Se vocês olharem aqui, agora vamos voltar para o problema de novo. Após a entrada de dados, o programa deve ficar em um laço infinito. Já está. Defina uma condição de parada. Já fiz. Para consultar a média do aluno. Ah, média do aluno. Mas eu pedi só pesquisa. Então, se a criatura entrar com o nome, como eu vou achar a média? Mas se eu pego o nome, é só eu ir lá no vetor de nomes, procurar se aquele nome está lá. Qual é o nome que tu quer? Paulo.
Paulo está na primeira posição, encontrei. Se eu encontrei na primeira posição, é só eu mostrar a primeira posição do vetor de médias, porque lá está a média do Paulo. Está resolvido o meu problema. Então, como eu vou implementar isso? Bom, era só eu varrer o meu vetor. Então, eu, por enquanto, ignoro isso aqui, ó. Tá? Opa, desculpa. Aqui embaixo. Por enquanto, ignoram o contador 1 e achou o 0. Já vou explicar para vocês. Eu poderia simplesmente fazer um laço, tá aqui, de while, tá? O que é esse meu laço de while? Enquanto o meu contador, que é o meu, bom, um contador, se você está usando o contador, se tem contador e usa o while, eu tenho que inicializar o meu contador. Então por isso que está contador igual a 1, sim, porque eu quero varrer o meu vetor inteiro dos nomes. Porque como é que eu vou saber onde é que está o Paulo? E eu vou varrer quantas vezes? Eu vou valer quantas vezes tiver efetivamente gente no vetor. Então, eu vou ter que ir até o final do vetor. Se enquanto o meu contador for menor ou igual a N, só relembrando, quem é N? É a quantidade de alunos que eu pedi lá em cima. Daí eu já tenho que pensar nessa minha lógica, ó. Aqui eu pedi quantos alunos tem. Então, se eu varrer o meu vetor dentro de um laço em que ele vai ir de contador que começa em 1, enquanto ele for menor que N, tá joia? Então, ele vai olhar na primeira posição, na segunda posição, na terceira posição, na quarta posição. Digamos que o meu vetor tenha 4, tá? 4 nomes, o N é 4. Então, o contador vai ser 1, ele vai olhar na primeira posição, se for igual, ele já fala. Se não, ele vai olhar na segunda, se não, ele vai olhar na terceira, se não, ele vai olhar na quarta. Varreu todo o vetor. Se ele não encontrou, ele diz não encontrou. Se ele encontrou na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, ele já mostra o vetor de médios. Está resolvido o meu problema, só implementar isso. Legal. Estou implementando isso através do contador. Então, inicializei o meu contador em 1 e o meu N eu já tenho. Então, enquanto o contador é menor ou igual a 1, o que eu faço? Mais dentro do while, um if. Por quê? Se eu encontrar a criatura, por exemplo, eu encontrei o Paulo, que eu estou procurando na primeira posição, eu preciso varrer ele até o final? Não. Então dá um break. Se eu dou um break, ele quebra a execução do while. Então esse break está dentro do if, que é uma outra condição de parada. Minha segunda condição de parada é quando eu encontro. Se eu não encontro, eu tenho que ir até o final. Daí eu tenho que tratar um outro problema, que é quando eu não acho a criatura lá dentro. Tá? Mas vamos por parte. Primeiro eu vou partir do pressuposto que eu vou encontrar. Eu vou varrer, para mim encontrar algo num vetor, eu tenho que varrer em todo ele. Eu estou varrendo de contador que começa em 1 até N, onde é o tamanho do número de alunos que define o tamanho do meu vetor. Beleza, até que tá legal. Se eu encontrar, aqui entra o pepino. O Scratch, desculpa, o Octave e o MATLAB, eles só comparam desta forma aqui, ó, pessoal, um único caractere. Por isso que eu botei meu critério de parada entre aspas com um Fzinho. Isso funciona. Agora, se eu quiser procurar a pesquisa, que é a variável que eu pedi para entrar, dentro de um vetor de nomes, eu tenho que usar esta função string strcmp, que é uma função string compara. String compara, eu vou escrever aqui, strcmp, ele compara A com B. O que é A com B? A é uma variável, B é uma variável. Se A e B forem iguais, ele vai retornar aqui para mim 1. Se A e B não forem iguais, ele vai retornar qualquer outra coisa, no caso 0. Vamos ver se isso funciona? Vamos fazer assim, ó. str 2 é igual a 2, opa, desculpa, A, string, né, não número, é igual a A, estou botando aqui o comando, ó. A igual a A, não tem A definido. Por quê? Porque a ele está interpretando que é uma variável. É verdade. Então, eu vou botar A igual a não, eu vou, A vai complicar vocês. Vou botar A igual a O, certo? Agora o A igual a O. E vou botar B igual a O também.
Só para mostrar que eu estou botando duas variáveis iguais, tá, pessoal? É igual a... Daí agora, se eu comparar... A é igual a B, onde a variável A tem O, a variável B é uma string tem O. Poderia ser Paulo, Abóbora, João, tá? Não tem problema. A e B são iguais, vou dar enter assim, ó, ele voltou 1. A e B são iguais, ele retornou 1. Então, quando eu comparo esta variável com esta e elas forem iguais, ele vai retornar 1. Se elas não forem iguais, vamos botar aqui, Z é igual a P, só para mostrar para vocês como é que se faz aqui. Vou botar entre a... Z é P, agora eu vou comparar A com P, ele vai retornar outro resultado que não seja 1, quer ver? A é igual a P, A igual a P, não, deu... P não, desculpa, Z. A variável está aqui, a variável Z contém P, né? 0. Quer dizer que A não é igual a Z, porque A tem O e Z tem P. Beleza, então é assim que funciona isso. Então, lá eu estou tentando assim, ó, STRCMP, uma variável é igual a outra variável, assim, ó. Estou testando isso, estou botando um ifzinho aqui. Se esta variável é igual a esta variável, que no caso é igual a 1, ele vai fazer alguma coisa, quer dizer que ele encontrou. Eu implementei isso assim, ó. Agora vamos tentar entender o que está dentro. Aqui está o string, aqui está a primeira variável. Quem é a primeira variável? É o aluno indexado pelo contador. Quem é o contador? A primeira vez vai ser 1. Então, aluno na primeira posição é igual o termo que tu pegou na pesquisa. Se eu digitei Paulo e o Paulo é o primeiro elemento, ele vai dizer sim, é igual a 1. Então, ele entra aqui no if. O if, eu botei achou igual ao contador. O que é esse contador? Ele é indexado pelo 1. Ele tem o valor 1 na primeira vez. Ele botou achou igual a 1 e dá um break. Já encontrou. Não me interessa mais nada aqui. Break para isso aqui, ele não vai varrer até o final do vetor. Para esse break, cai fora aqui desse while, ele vai cair numa última sentença, que é um if com else. Se o achou é igual a 0, não é igual a 0. Eu acabei de passar 1 para ele aqui, porque eu encontrei. Se o achou é igual a 0, o aluno %S não foi encontrado. O aluno que eu estou pesquisando lá, o Paulo, não seria encontrado. Mas o achou não está a 0, porque ele encontrou esta igualdade, ele entrou aqui e traduziu o achou para 1, que é a posição dele. Se fosse no 2, no 3, no 4, não interessa, não é mais 0. Se não é mais 0, ele cai no else. Daí ele diz, o aluno %S, que tu pesquisou, que é o Paulo, tem a média de 2.2F. Ele indexou lá pelo achou, que eu tinha guardado a posição, que era 1, aonde? No vetor de médias, porque tem a relação direta, que é a média tal. Resolveu o meu problema. E assim eu trabalho, pessoal, com a negação. Agora eu vou explicar isso aqui, ó, que é o mais difícil. Quando tu acha, é fácil. Mas e se não está? E se eu varrer todo o vetor? Eu procurei Zeus aqui, ó. Ana e Paulo era o nosso exemplo, tá? Ana e Paulo. Procurei Zeus. Então ele entrou aqui, tá? Não é F, é Zeus. Ele vai cair aqui, vai ver o contador, inicializou o contador em 1 e o achou em 0. Eu assumo que eu não encontro o elemento. Por quê? Porque se for 0, lá fora, ele vai dizer que não encontrou. Eu assumo, eu não vou encontrar, a visão pessimista, eu não vou encontrar. Se eu encontrar, eu troco ele. Mas se eu não encontrar, eu já assumi que eu varri todo o vetor, não aconteceu nada, em nenhum momento ele entrou no meu if aqui, automaticamente eu digo que não encontrei. Está resolvido o meu problema. Então, a gente chama essa estratégia aqui de iniciar com uma negação. Achou igual a 0, eu não vou achar. Ele entrou no laço. O contador começou em 1, ele vai procurar. Digamos que tem 10 elementos e o cara está lá na 10ª posição, que é o Zeus. Ele procurou 1. O aluno 1 é igual a Zeus? Não. Vai para a próxima, contador mais 1. 2.
O aluno 2 é igual a Zeus? Não. Vai para a próxima, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele varrer todos e não encontrar, esse achou nunca foi alterado. Ele entrou aqui com 0, ele acabou todo o while das 10 posições, e ele chega aqui e achou igual a 0. O aluno tal não foi encontrado, realmente. Tu varreu todo o vetor, não está encontrando. Vai pedir a próxima pesquisa. Ele vai pedir uma outra pesquisa, ele vai fazer todo o mesmo termo de novo. Vai pedir a pesquisa, vai inicializar o contador, porque toda vez eu tenho que iniciar no 1 de novo. Vai zerar o achou, pressupondo que tu não acha, e vai procurar. Vamos ver se isso funciona? Vou salvar, vou rodar. Agora vamos voltar para esta parte aqui, ficar grandona. A primeira coisa que ele vai pedir é quantos alunos tem a turma. Eu vou botar 3 agora. Vamos botar o Paulo... Tudo com média 8, média 8, média 8, média 8, tá? Segundo a Ana média 9, 9, 9, nota não, média 9, que vai dar média tal, e o famoso Zeus. O famoso Zeus, ele tem 5, 5, ai, não acredito, errei ali, ó. 5, vocês estão vendo aqui o que está errado? Isso aqui que é ruim no coisa, vai dar pau. Ó, viu? Faltou um elemento aqui, porque eu dei um enter, isso aqui é chato, eu não estou fazendo validação de entrada, né, pessoal? Então, assim, eu dei um enter, ele botou um espaço, se ele pegou um espaço, ele jogou um espaço para dentro de uma variável que é numérica. Então, vocês já estão sabendo aqui os erros que está dando. Infelizmente, como eu não estou tratando as variáveis, tem como contornar isso na programação. Eu vou ter que rodar novamente o programa. 3 alunos... Vamos fazer devagar. Paulo, nota 7, 7, 7, 7. Segundo aluno, a Ana, nota 6, nota 6, nota 6, nota 6. Terceiro aluno, o Zeus. O Zeus, 7, 7, 8, vou fazer o único quebrado, 8. A primeira parte, vocês já sabem que ele pegou o nome, me pediu N, se recordam? Ó, vamos recapitular sem olhar o código, vocês vão se lembrar da minha lógica. Quantos alunos tem a turma? 3. Então, ele vai pedir 3 alunos. Aquele laço e grandão vai ser 3 vezes. Ele vai pedir assim, ó, entra com o nome do primeiro aluno. Daí eu vou botar Paulo. Daí ele põe, entre num segundo laço, aquele incluso dentro do primeiro, do meu primeiro for lá, que vai ser um for com 4 notas. Entre com a primeira nota do aluno Paulo, 777, segunda, terceira, quarta, e ele vai somando tudo isso, daí ele sai do laço, ainda dentro do grande laço, divide por 4 e grava no vetor de médias, indexado pelo 1. Então, na posição 1 do vetor de nomes tem o Paulo, na posição 1 do vetor de médias tem a média do Paulo, que é esse somatório. Mesma coisa para Ana, mesma coisa para o Zeus, porque o N é 3. Daí ele montou aqui, Paulo tem esta, Ana tem esta, Zeus tem esta. Qual a relação, o índice deles? Perfeito. Daí eu entrei naquele segundo laço, segundo momento, que é o laço infinito, o while 1, aquele grandão. Dentro daquele while 1, ele vai ficar sempre me pedindo o que pesquisar. Vai me dar essa mensagem aqui, ó. Entre com o aluno para pesquisar, F, termina. Vocês já sabem que se eu der F aqui termina, a gente já testou que a primeira condição dentro do laço infinito tem um if, pesquisa igual a F, break. Acaba o while 1. Acabou, não vai fazer mais nada. Tá, mas não é F. Eu vou botar aqui que eu quero pesquisar os Zeus. Daí ele vai entrar no segundo while, porque o F não é F, ele vai entrar no segundo while, vai zerar o contador, desculpa, vou botar o contador para 1, zerar a soma. E vai, soma não, achou igual a 0, perdão. E daí ele vai entrar lá na comparação. Se a pesquisa Zeus é igual a indexado pelo Paulo. Zeus é igual ao Paulo? Não. Ele vai para o segundo, incrementa o contador, vai procurar o segundo. Zeus, que é pesquisa, é igual a Ana, que é o segundo elemento. Está aqui, ó, pessoal, só para relembrá-los vocês. Ele está aqui dentro, ó, nessa pesquisinha. Gerou o contador 1, achou é 0, e ele vai varrer aqui, ó. Enquanto o contador for menor que, no meu caso lá, 3, ele vai pesquisar
se o aluno indexado é igual à pesquisa. Aqui a pesquisa é Zeus, aqui o primeiro elemento era Paulo, depois a Ana, daí no terceiro ele vai encontrar o Zeus. Quando ele encontrar no terceiro, o contador vai estar com 3. Ele vai jogar o contador para show, vai dar um break, vai cair fora disso e vai chegar aqui. A show é 0? Não, não é 0. Eu acabei de passar 3 para ele. Ele vai jogar aqui o aluno, percento S, que é o que tu pesquisou, que era Zeus, tem a média de, daí tu tem que olhar lá a terceira média, depois vocês vão me ajudar, que é a média indexado pelo Achou, que é o índice 3. Então vamos voltar para cá para ver isso lá, agora como funciona. Vou digitar Zeus aqui, ele vai me dar, vai fazer aquilo que eu fiz. O aluno Zeus tem a média de 7,5, porque 7,5 é o terceiro, que eu movi 3 lá no Achou. Beleza, se eu botar aqui, e voltou para o laço infinito. Se eu botar agora, entre com a pesquisa, Paulo, ele vai me devolver que o Paulo tem a média 7, porque a média 7 é o 3. Se eu botar Ana, ele vai me devolver que a Ana tem média 6, porque é o seguinte, é o segundo. Ana, se eu der enter aqui, ajuda, né? Ana tem média 6. Se eu colocar aqui João, o aluno João não foi encontrada, porque o que ele fez? Ele botou de novo lá, achou 0, contador 1, procurou. João está na posição 1? Não, na posição 1 é Paulo, não é igual. João está na posição 2? Não, João não é igual a Ana. Então, aumentou de novo o contador para 3. João é igual a Zeus? Não, não é. Contador 4. 4 é menor o igual a N? Não, o N é 3, que é o total, 4 é maior, cai fora do laço ali do while e vai dar naquele ifzinho lá. Achou é igual a 0? É porque eu inicializei ele em 0 e não entrou nenhuma vez lá no achou. Então, aluno tal não foi encontrado. Está resolvido o meu problema, está implementado. Mas vocês viram assim, ó, que eu tenho que organizar e o que... Eu estava falando antes para o Marlon, brincando com ele, o que está difícil é eu achar o algoritmo para resolver. Isso aqui, vocês podem até achar difícil, gente, mas é praticamente uma decoreba ou um treino em que tu está procurando sintaxe de comandos. O pulo do gato está na resolução do algoritmo, na resolução de como eu vou encarar. Por isso que eu sempre falei, gente, aqui é codificação. Programar, vocês sabem programar decorando, entre aspas, comandos ou procurando os comandos até tu acertar a sintaxe. Não viu ali antes que dava um erro e tentava achar? Eu tenho alguma coisinha errada, eu vou lá e mexo. O que tu tem que mentalizar, gastar, entre aspas, tempo, é na resolução algorítmica. Como a gente encara aqueles slides lá no início, paciência, persistência, repetição, que nada mais é do que fazer exercícios clássicos. Esse está longe de ser um exercício clássico. É um exercício que compila, sintetiza tudo que a gente aprendeu num semestre inteiro de comandos. Comando de entrada, comando de saída, comando de manipulação, comandos de laço, comando de desvio condicional, estão todos eles aqui. Eu tenho o for, eu tenho um while, eu tenho os fprint, eu tenho os inputs com entradas de string, eu tenho os inputs com entrada de notas, eu tenho manipulação, eu tenho equações aritméticas aqui, gente, eu tenho todas. Tenho uso de funções até, que são mais complexas, tá? Já vou dizendo para vocês, eu não vou pedir para vocês fazerem os string copy na prova, não vou. Eu só estou mostrando aqui, ó, que isto, caso vocês queiram usar, é uma função pronta do Octave, em que eu uso para comparar duas variáveis. Esta aqui é a primeira variável. Ah, tua primeira variável é um vetor? Claro, não tem problema, poderia ser A, não tem o menor problema. Eu estou comparando isto com isto. Então, eu já estou passando parâmetros para essa minha variável. Então, aqui é uma compilação de um semestre inteiro de estruturação de raciocínio algorítmico. Deixa eu ir lá para ver a carinha de vocês, que é horrível a gente ficar falando para... Melhor nem ver as caras, professor. Capaz. Conseguiram, pessoal? Eu não tenho ambição que vocês entenderam todo ela numa simples explicação.
Mas eu deixei gravado isso e disponibilizei o código, porque se é para vocês tentarem reproduzir um código, é esse, através de um desafio. De novo, eu vou frisar, tentam se ater a qual o problema e como resolver. Agora, só para finalizar, antes de eu parar de gravar, aliás, eu já mostrei ali, né, devia ter deixado, se vocês tivessem pego um problema menor, vamos pegar aqui um outro, vamos escrever junto. Opa, só um pouquinho. Deixa eu pegar um outro exercício, onde é que tem um exemplo aqui para mim. Doutor, uma pergunta. Vai falando. A lista 2, o senhor vai mudar a data de entrega? Por que tá para hoje? Tá para hoje, é? Tá, eu altero para semana que vem, sem problema. Eu pensei que tinha posto semana que vem. Ó, não se estressam com isso. A gente se estressa efetivamente a gente aprender. Aqui, ó, não tinha terminado ainda a execução, ó. Vou dar o F aqui, terminei a execução, tá? Deixa eu só limpar essa tela. Deixa eu trazer aqui um outro probleminha para ver que a gente fez um problema grande, né? Aquele primeiro problema, vamos sintetizar ele, vamos escrever junto o código, para vocês verem que não é complicado vocês estenderem. O nosso primeiro problema era pegar a quantidade de alunos e pegar os nomes dos alunos. Vamos ficar só com esse. É assim que a gente encara. Eu vou pegar, eu vou personalizar no Marlon, né, Marlon? Assim, ó, não vai para código. Pensa, qual é o nosso problema? Nosso problema é saber quantos alunos tem a turma e escrever um vetor de nome de alunos. Beleza? Vamos lá. Direto. CLC, vou limpar a tela, vou dar um clear all, tá? E agora eu vou pensar assim, ó, quantos alunos tem a turma? Vou botar aqui, número de alunos, porque eu quis, eu podia ser N, era bem mais fácil, né, gente? Número de alunos, vou pedir, então, para o usuário o input entre com o número de alunos da turma. Não vou botar acento nada, tá? Porque você sabe que é um estresse acentuar aqui, né, no online. Entre com o número de alunos da turma. Beleza. Não tem nem S, porque esse número de alunos lá vai ser uma variável que vai ter um numérico, está resolvido o meu problema. Tá? Vou para o meu próximo problema. Quero criar um vetor com esse nome dos alunos. Legal. Se eu tenho a quantidade de número de alunos, eu tenho que fazer um laço. Que laço vocês querem usar? For ou while? Para um número finito de vezes aí. For. For. É mais simples, né? Posso usar o while, depois eu vou fazer com while. Mas, óbvio que se eu sei que é N alunos, e quando eu falo um número finito, pode ser uma variável, gente. Não interessa se é 5, 7, 10 ou Z. É Z, o N, ou no nosso caso, é número de alunos. Então, o meu for, que vai ser I igual a 1, porque ele é inicializado em 1, e vai até número, underline, de alunos. Está resolvido o meu problema, end. Está resolvido o meu for, está aqui dentro o meu for. Vou fazer um for que vai variar de 1 até o número que eu entrei. Tá, mas tu quer guardar isso aonde? Ah, eu quero guardar, olha como já botou, quero guardar num vetor de alunos. Chamei de vetor de alunos. Eu uso underline porque vocês já sabem que não pode ter espaço. Ou gruda, ou usa underline. Vetor de alunos. Ah, vetor. Vetor de alunos é nome, né? É nome. Ah, então, se é nome, eu tenho que trabalhar com chaves. Mas ele vai ser indexado pelo quê? Eu acabei de fazer um for de I. Ah, então, é indexado por I. Opa. É assim que eu vou montando. Tá, mas como eu vou fazer? Entra no teclado. Input, então. Aí tu vai dizer assim, mas o input funciona o quê? O que está entre aspas. Entre com o nome do aluno. Só isso. Porque aqui no input ele vai dizer só isso aí. Ah, mas é que se é um input de um aluno, é uma string, né? Ah, é verdade. Então, eu tenho que, vírgula, passar o parâmetro S, porque é uma string. Ponto e vírgula. Vamos ver se isso aqui dá certo. Até posso tirar essa linha aqui. Vou salvar isso aqui no meu exemplo. Eu vou ter que mostrar, eu vou dar um disp aqui de preguiçoso. Um disp em quem? Vetor de alunos. Vai ficar horrível, mas ele vai resolver.
Entrei com o número de alunos, fiz um laço com esse número de alunos, fiz um vetor indexado por I, com input S, porque vai ser nome, e depois eu mostrei esse vetor. Entrada de dados, não tem processamento, saída de dados. Vamos ver. Entrei e rodei. Ente é ótimo, aqui que a gente já pode, né, ver os erros, mas eu vou deixar. Entre com o número de alunos da turma, 2. Número de aluno, entre com o nome do aluno. Paulo, Ana, 2. Daí ele mostrou aqui, 1. Quando eu dou o DISP, olha, porque aqui, ó, nome de vetores, ele está simplesmente me mostrando nesse formato. O que quer dizer esse formato? É horrível, pessoal, mas na primeira posição tem Paulo, na segunda posição tem Paulo. E por que eles têm 1? Porque, na verdade, o comando DISP ele é para mostrar uma estrutura do tipo matriz. Então, ele diz, na primeira linha, na primeira coluna tem Paulo, na primeira linha, na segunda coluna tem Ana, tá? O DISP é horrível, mas eu só botei para mostrar para vocês que aqui tem 2 alunos no nosso meu vetor, e aqui nesse vetor tem o em branco, ó. Tanto que ele nem mostra para nós, porque é muito feio este formato. Eu só usei para mostrar rápido. Vocês já podem dizer assim, ó. Mas como eu devo mostrar então, Salzi? Como tu faz para dizer que eu não minto, ó? Copy, cola. Como você faz para criar, tu simplesmente vai fazer para mostrar. Só que tu não vai mostrar, vou copiar isso aqui, o que é o meu índice, ó, Ctrl C. Tu não vai mostrar com input, tu vai mostrar com fprintf. Abre parênteses, o que tiver dentro das aspas, que é o meu percento S, string, as aspas do percento S, porque eu vou mostrar uma string, fecha aspas, vírgula, e vou copiar o quê? Vetor indexado pelo I. O I vai variar de 1 até o número de alunos. E vou simplesmente aqui fechar, ele vai me mostrar bonitinho o vetor. Vamos ver? Bonitinho até por ali, só vai mostrar o conteúdo. Salvei, rodei. Entre com o número de alunos, vou botar 3 agora. Vai ter o Paulo, vai ter a Ana, vai ter o famoso Zeus. Aqui, ó, Paulo, Ana e Zeus. Por quê? Porque ele só fez um laço mostrando espaço, percento S, que é uma string, joga para cá, espaço. Paulo, espaço, Ana, espaço, Zeus. Daí, quando fica bonitinho, eu coloco aqui fprintf. Eu não faço assim, tudo, eu vou montando a lógica. Eu vou fazer o seguinte, fprintf, vetor de nomes, aqui eu posso separar, né? Vetor de nomes, abre, espaço, fecha o printf, ponto e vírgula. Então, ele vai botar isso aqui fora do laço, leia-se aqui na frente, vai entrar no laço, vai mostrar os 3, e no final aqui, Ctrl C, Ctrl V, ao invés de abrir, eu simplesmente vou deixar um espaço e vou fechar. O que eu copiei aqui junto? Copiei um for junto. Foi mal. Abriu, entrou no laço, fechou. Vamos ver se funcionou. Vamos juntar 3 alunos. Agora vamos começar. Ana, Paulo e Zeus. Agora ficou vetor de nomes igual a Ana, Paulo e Zeus. Pronto. Ah, mas agora o Paulo tinha 5 notas, ou tinha 4 notas. Aonde eu estou com a entrada de dados? Aqui em cima. Então, eu vou começar a inventar aqui. Ah, mas agora eu quero fazer uma pesquisa. Beleza, nós fizemos aqui, ó. Tu podia fazer assim, ó, aquele while 1, end, e um while infinito aqui, ó. E eu botei, eu vou chamar de pesc. Pesc, input, entre... Meu Deus, entre com o nome a pesquisar, tá? Aspas, fecha, tum. Vamos ver. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou jogar um nome para dentro de pesquisa. Ah, um nome, Salz. Então, não esquece que tu tem que passar o parâmetro S para jogar dentro da variável aqui.
Ah, é verdade, porque senão ele vai interpretar como numérico. E vai ficar isso aqui num laço infinito. Querem ver? De novo, agora eu vou botar só um nome, tá? Um nome, só o Paulo, vai botar o coisa, e entrou aqui, ó, entre com o nome a pesquisar. Olha só como ficou feio. Ele terminou de mostrar o nome e entrou com entre. Sabe por quê? Porque eu não botei aqui, ó, um /n, ou eu tinha que botar um /n aqui, ó, para dar um espaço. Ele grudou aqui. O ideal seria eu botar um /n aqui, daí ele fecha e vai para a nova linha. Tudo isso a gente pega em tempo de execução. Não é que eu faço perfeito o programa. Ah, mas o nome é pesquisar. Então, vamos lá, o nome é pesquisar. Paulo. Entre com o nome é pesquisar. Roberto. Entre com o nome é pesquisar. Mas não está fazendo nada. Claro que não está fazendo nada. Eu só fiz um while infinito que ele toda vez vai pedir o pesque, pesque, pesque. Ah, eu tenho que botar a condição de parada. Como eu paro essa porcaria aqui, conselho, já que eu estou pedindo uma string, bota um número que ele vai cancelar. Não vai cancelar. Aí ficar procurando esses números aqui. Acho que tem que dar um... Agora nós estamos com um problema. Como não fazer um laço infinito, né? Deixa eu botar alguma porcaria aqui para ele cancelar. Ele está procurando uma string, ele vai procurar a vida inteira aqui uma string, porque o número é uma string, entendeu? O oposto era verdadeiro. Agora eu estou com um problema, eu não sei como parar isso aqui. Se fosse no ambiente local, era um Ctrl+C, mas como ele é web, ele vai ter que parar nos 15 segundos, ou eu vou ter que evitar aqui, deixa eu deixar um parado aqui. Ó. Como é que eu posso cancelar esse negócio? Deixa eu pensar um pouco. Caractere especial não serve? É tudo string, aí é que está o problema. Ó, tudo é string. Ele está em laço infinito aqui, ó, exatamente isso. Vou salvar, pessoal. Eu tenho que fazer o que não é muito elegante, né? Mas aí vocês já aprenderam mais uma. Não faça um laço infinito com pedindo string, que ele vai ficar a vida inteira lá resolvendo esse problema. Ele estava onde em exemplo? Ah, agora eu perdi isso. Acho que era exemplo, né? Exemplo... Tá aqui. Nem gravei o while. Mas o que eu estava falando para vocês? Voltei para cá, ó, pessoal. Vamos botar o while 1, botar o end, e daí eu teria que dar uma cláusula de parada nisso. Então, vamos fazer o pesque igual input, vou botar novamente, só para mostrar para vocês, entre com o nome a pesquisar. Fecho ele de novo, vírgula, entra com Szinho de sim. Eu vou testar agora, não se preocupem, tá? Szinho, fecha, ponto e vírgula, e vou colocar aqui dentro, assim, ó, ainda aquela questão. F igual a exit, tá? Cai fora. Daí, eu vou testar aqui, ó. Se pesque é igual a F break, entrou no if, break, e end. Agora sim, ó. Então, eu pedi a pesquisa, entre que o nome é pesquisar, F, fim, né, o exit, botou um string para cá, se digitar pesque igual a F, ele vai dar o break para esse while. Não precisa, antes que me perguntem, não precisa esses espaços? Não, eu deixei só para ficar mais em voga, que antes ele ficava só pedindo isso aqui, agora eu botei uma condição de parada. Vamos ver se funcionou? Rodar. Tudo de novo. Um aluno, só o Paulo. O Paulo grudou de novo com o nome aqui, porque não salvou, você recorda que a gente tinha posto lá em cima, e colocou entre com o nome a pesquisar F para sair. Vou botar F, o que ele vai fazer? Caiu fora do programa, parou a execução. Pronto, está resolvido. É assim que a gente vai programando, pessoal. Até um laço infinito ali, que eu entrei em loop infinito, tem jeito de resolver. Se eu sempre estou salvando aqui, só que eu tinha rodado sem salvar, né? Sempre salvando, cai fora, aqui eu dei um reload, no caso. O que faz o reload aqui no navegador? Ele vai carregar nova execução do programa web, ele vai parar de executar lá e vai entrar numa nova instância. Nova instância não estava executando o programa. Ou eu acho que se ficar 15 segundos parado ali, é o tempo normal da execução.
Eu não sei se ele para, sinceramente, eu fico devendo essa para vocês, depois eu vou testar, porque na verdade ele está executando, ele acha que depois de 15 segundos ele ia bendar o programa de vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu só comecei a desenvolver do zero. Ah, Salzi, mas daí tu não criou aqui as 4 notas. Gente, vem aqui dentro e cria as 4 notas. Ah, mas daí eu tenho que calcular a média. No final das 4 notas que tu pegou, tem um somador, joga ele dentro de um outro vetor, cria um outro vetor. Ah, mas se eu crio um vetor, eu tenho que mostrar, tá aqui a estrutura, se tu criou assim, ó, com esse laço, tu mostra com esse laço. E assim sucessivamente, pessoal, a gente passa a utilizar, a fazer efetivamente a programação. Daí sim, daí tu vai dizer, ah, mas tu tá indo para código. Na verdade, não. Eu saio de uma ideia e implemento a ideia. Amplio a ideia, o algoritmo, implemento ele. Então, é no mínimo ir em passos. Ou, se você tiver, resolve todo ele algoritmicamente e daí vai resolvendo, implementando parte por parte. Tanto faz, cada um tem um estilo. Existe um estilo certo, um estilo errado? Não, é óbvio que não. Cada um tem o seu jeito e cada um tem que descobrir o seu jeito. Mas isso aqui, ó, que vocês se tocando, isso é código. Isto é passar do tempo, conhecer os comandos, conhecer o help, trabalhar com erro. Não se atucanem com erro. O erro sempre é bom porque ele vai dar um indicativo aonde está o teu erro. Se tu fizer em parte, daí tu sabe que até a dado momento funcionou, depois parou de funcionar. É naquele trecho de código que eu alterei por último. Então, é assim que a gente vai fazendo, assim que a gente vai desenvolvendo e ampliando, daí sim... É que às vezes, professor, é um end, o programa ali pode até estar certo, mas às vezes um end que tu esquece, um ponto e vírgula, qualquer coisinha ali dentro, daí tu pensa, pá, onde é que eu errei, cara, mas tinha que estar certo. Vai. E daí é aquela coisa de tanto tu olhar, no final tu acaba não conseguindo enxergar o erro. Mas por isso é importante de ir por partes, daí tira essa parte do código. Rodou? Ah, legal. Ou é código, ou é lógica. Se ele não dá um erro de trancar, é erro de lógica. Daí a gente tem que se cuidar muito nos ends, pessoal. Principalmente quando tu tem várias condições, do tipo assim, ó, C é maior que 4 e menor que 8, se está no intervalo de 9 a 13, tu tem que cuidar o encadeamento disto. Não pode botar ifs estanques, é tipo assim, ó, eu sempre... Você recorda aquele problema do triângulo que tinha 2 lados iguais e 3 lados iguais? O que acontece efetivamente se tu testar se ele tem 2 lados iguais e depois testar se ele tem... se ele tem 3 lados iguais e tu testar efetivamente que ele tem 2 e depois testar 3, ele vai tendo que cair nos 2 dos 3. O oposto que não é verdadeiro. Eu tenho que estruturar a minha lógica para fazer isso. Por isso que não é muito bom vocês usarem os ifzinhos sozinhos, mas encadeados. Testa uma condição, se essa condição não for verdadeira, cai num else. Daí vai para um segundo nível. Por exemplo, eu quero testar os intervalos. Se eu tenho intervalo de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, eu não posso começar a testar lá do 20. Eu começo no primeiro. Ele é maior aqui do que 5 e menor que 10, ou só menor que 10? Já entrou, já resolveu o problema. Tá, mas agora no segundo intervalo, então cai no else. Ele é menor que 15? Se tu testar logo ele no início, se, por exemplo, eu botar 5 e tu testar lá, ele é menor que 10? Ele é 5 é menor que 10, já entrou, mas daí já resolveu o teu problema. Se tu deixar depois, é menor que 15, tu vai dizer, 5 é menor que 15, ele vai entrar na segunda condição? Não deveria, tu tem que botar num filtro, num funil. Então, tu testa assim, ó, é menor que 10, já resolveu o problema, acabou. Ah, mas e se eu tenho outros para testar? Tu bota assim, ó, é menor que 10? Não, é 15, é 12. Ah, então cai no else e faz o segundo. Else não, cai no else e testa o segundo. Ele é menor que 15? Caiu aqui. E assim sucessivamente, que é o famoso bretezinho, funil. Isso é outra coisa assim, ó, que a maioria dos erros de lógica estão aí, no encadeamento das tuas condições, pessoal. Principalmente quando tu tem ranges diferentes, faixas diferentes. Como a gente faz isso? Experiência, uma vez que aconteceu isso. Esse exemplo que eu dei é um caso. Tu não pode testar menor que 10, 5. É menor que 10? É menor que 15?
o 5 continua sendo menor que 15. Tá entendendo? Agora, se eu botar aquele menor que 15 dentro do else, ele só vai testar se ele não entrou no primeiro, porque está no senão. Vai direto para o if. Esse tipo de coisa vocês têm que estruturar o raciocínio de vocês. A implementação é uma consequência. Tá legal? Gente, deu para... Vamos parar de gravar aqui, senão eu estendi já demais a minha explicação, mas eu acho que era interromper.